Saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário, do esporte como um todo. Estamos chegando aí com o 47º episódio do CollegeCast, o único podcast da língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje para analisar os edges, os defensive ends desta classe do draft. O draft que acontece já nesta semana, hoje dia 23 de abril, sábado. Nós estamos exatamente a 7 dias do fechamento do draft, da 4ª até a 7ª rodadas, mas quinta-feira já tem o Roger Goodell subindo no palco, anunciando a escolha, e a gente questionando, dizendo que o time pegou um steal, e aquela coisa gostosa, as vaias pegando, aquele clima incrível que só o draft da NFL consegue proporcionar. Hoje, para fazer este episódio falando sobre os edges, talvez a posição mais profunda dessa classe, nós temos aí mais de 10 jogadores que podem ser de incrível impacto nas franquias. Nós temos uma mesa recheada. Bruno Oliveira, mais uma vez, bem-vindo de volta. Você que acabou não participando das últimas edições, né, por questão de conflito de agenda. Mas hoje, sábado de manhã, são agora 10h53. Ficou com um horário bom para você. Muito bom dia, Matheus Pinho, Luiz Gustavo e a tal. Excelente estar de volta aqui, né? Hoje, meio de feriado, teoricamente, né? Então, não tem desculpa para não estar aqui gravando sobre os edges, uma classe muito profunda, muito interessante analisar esses jogadores. E vamos que hoje o programa vai estar excelente. Exatamente. E você já deu a deixa. Tawane Rodrigues, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao CollegeCast. Também tava meio sumida, mas agora estamos de volta. Esse programa já foi pensado pra gente fazer sábado de manhã exatamente por isso, né? Pra evitar conflito de agenda. E vamos falar de defensive end. Bom dia, Pinho. Bom dia, Bruno, Luiz Gustavo, todo mundo que tá escutando. Como o Bruno falou, né? Emenda de feriado, não tem como a gente dar desculpa de que não consegue, né? Sabadão de manhã aí pra gente falar de uma excelente classe de edges, uma classe muito profunda. Muitos times que precisam vão ficar felizes com essa classe, porque realmente tem muito talento. Exatamente. E se eu comecei a falar de duas pessoas que estavam meio sumidas, a terceira não some nunca. Luiz Gustavo Mendes, presença aqui, um programa assim, eu tô também, fechando a nossa mesa titular de hoje. Muito bom dia. Bom dia, Pim. Bom dia, Tal. Bom dia, Bruno. Eu também quero mandar um bom dia para todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio do CollegeCast. E vamos falar sobre o defensive ends, e essa classe tá muito interessante. Exatamente. Deixar um recado especial aqui, também uma menção honrosa pro Luiz Felipe Amorim, que não pôde estar participando da gravação, mas vai deixar a mensagem dele aí sobre os jogadores que lhe cabiam mais tarde em áudio gravado. Então também a gente vai ter a presença do Luiz Felipe ainda aqui em off. E já vamos começar a conversar sobre os jogadores, porque, como eu falei, são mais de 10 atletas aí que podem ter muito impacto na NFL, já na temporada de rookie até, inclusive. A gente não tem muito tempo para perder. Vamos abrir aqui com Bruno Oliveira, Kayvon Thibodeaux, o Ed lá da Oregon Ducks, um cara que era cotado para ser pick 1 overall até ali por volta da metade da temporada do college football. E aí o Aidan Hutchinson começou a jogar que nem um maluco, e o Kayvon acabou perdendo um pouco do seu estoque, até em questão também de lesões. Mas conta pra gente o que a gente pode esperar de Kayvon Thibodeaux na National Football League. Muito bem, você definiu perfeitamente o que eu ia começar falando, que ele era um cara unânime para a escolha número 1 do draft, né? Já chegava em outubro, novembro, ele era unânime. Só que aliado ao fato que ele se lesionou contra Fresno State, não jogou contra o Ohio State, foi um jogo que a Oregon ganhou, que colocou eles lá no top 4 do ranking, e isso prejudicou muito o estoque dele. E o Aidan Hutchinson, como você falou, começou a jogar que nem um maluco, e é o principal cotado a ser a pick 1. Mas mesmo se o Jacksonville Jaguars, se não trocar a escolha, escolheu o Kayvon Thibodeaux na frente do Aidan Hutchinson, isso é maluquice? De jeito nenhum. Apesar de ter esses problemas de lesão, né, que isso é um fator a se considerar, o Kayvon Thibodeaux, ele tem um atleticismo muito forte, tem um poder, ele luta pela bola o tempo todo, é um cara que chega em jogos contra o UCLA, por exemplo, ele coloca mais de 2 sacks em cima do quarterback, é um cara que consegue se infiltrar dentro dos OTs e dos guards muito facilmente, ele pode se movimentar na linha ofensiva tranquilamente, e ele tem um corpo físico muito bom, ele é muito grande, então ele consegue se infiltrar tranquilamente, ele pode jogar um esquema de 3-4 com o outside linebacker, ou um 4-3 como defensive end, independente, ele é um cara que se adapta muito bem nos esquemas.
E o que ele pode melhorar um pouco, né? O trabalho de mãos, às vezes, tem alguns defeitos, ele pode melhorar um pouco isso. Ele precisa melhorar também um pouco das armas que ele tem no arsenal, né? Geralmente ele consegue fazer o que ele faz muito bem, mas às vezes um pouco que ele faz fora, por exemplo, a velocidade, a agilidade, assim, também, por conta do trabalho de mãos, às vezes ele trava um pouquinho. Nada que interfira muito, né? Senão ele não era cotado a ser número 1. Mas quando você vem no college, sempre tem áreas para melhorar. Até o Trevor Lawrence ano passado tinha alguns lugares para melhorar. Mas fora isso, eu acredito que o Thibodeau é um cara que consiga trazer, se ele for realmente pro Jaguars, ou se for pro Lions, ou o Texans, enfim, ele é um cara que vai trazer impacto imediato, né? Não vai ser um Chase Young, quando ele foi para Washington, mas é um cara que logo de cara, eu acredito, né, se não se lesionar e tal, já consiga pelo menos uns 5, 6 sacks na temporada de rookie, se não mais. É um cara que é fortemente cotado para ser o Defensive Rookie of the Year, e vale a pena ficar de olho no Kayvon Thibodeau vindo de Oregon, porque ele é um cara que tá pedindo passagem e vai fazer um grande trabalho na temporada de rookie e na sua carreira, se não se lesionar. E eu iria falar assim que mais um argumento que deixou, né, um ponto de interrogação sobre o Kayvon Thibodeau foram as entrevistas dele no Combine. Porque muitas franquias questionaram a personalidade dele, falando que ele focava muito mais na empresa dele, né, da marca dele, do que na carreira dele como jogador, né? Uma personalidade duvidosa para um jogador de futebol americano jovem. Então, e por causa dessa questão do desempenho dele nas entrevistas, as franquias aí estão com ainda mais dúvidas para escolher o Kayvon Thibodeau no draft, mas o potencial atlético que ele tem é inquestionável. Não, eu só queria comentar antes da Tal falar alguma coisa, que o Luiz lembrou perfeitamente o que eu ia falar, que ele tem um problema extra-campo, que é o ego. O ego é uma coisa que pode interferir também, que eu tinha esquecido de falar. A gente tá falando em off, eu e o Luiz, que o Micah Parsons tinha isso, ele nem tava no Combine ainda, ele falou, eu quero ir pro Dallas Cowboys. E o Giants tava com um interesse muito forte nele, ele falou, eu quero ir pro Dallas Cowboys. Isso talvez pode ter feito que o Giants passasse ele, foi pro Dallas Cowboys e deu certo. Só que assim, né, o ego nunca é bom, se você não tá satisfeito em um lugar, isso pode prejudicar. Então, isso talvez faça com que o Thibodeau não saia nem no top 3. Mas se você olhar apenas a parte dentro de campo, que é óbvio que eles não fazem só isso, ele é um cara que merece estar no top 3. Um detalhe sobre o Micah Parsons é que quando o George Jones ligou pra ele, né, dizendo: o Micah Parsons, aqui é o George Jones, dono do Dallas Cowboys, a gente quer te draftar. Vocês lembram qual foi a pergunta que o George Jones fez pra ele? Do you think you are bigger than the Dallas Cowboys? Você acha que você é maior do que o Dallas Cowboys? Ele respondeu, não. Aí o George Jones respondeu, então a gente vai te escolher. Esse ponto do ego sempre derruba o jogador. Esse ponto sempre faz algumas franquias darem uma torcida de nariz ali e tal. Então vamos ver como é que o Thibodeau vai lidar com isso. O Draft Day ensinou a gente muito bem sobre ele. O que eu ia comentar era basicamente o que o Luiz e o Bruno comentaram, essa questão do ego do Thibodeau. Pra mim, atleticamente, ele era o cara número 1 da board, assim. Eu sou muito fã dele, mas não é só dentro de campo que é levado em consideração na hora de fazer uma pick, né? E as lesões também atrapalharam o estoque dele. Eu acho que nem as lesões, mas eu acho que as lesões aliadas ao que o Aidan Hutchinson vem jogando fizeram o estoque dele abaixar um pouco, e aí tem esse problema do ego. Assim, como atleta, não tem um ponto pra falar, o cara é muito bom, ele precisa melhorar um pouco também o trabalho de mãos, como o Bruno falou, mas assim, ele é muito bom, muito completo, é um cara que vai causar impacto chegando na NFL. Mas essa história do Parsons que você contou, eu acho que o time que for draftar, ele tinha que perguntar pra ele se ele acha que é maior que o time, porque ele realmente, pra um cara que tá saindo do college agora, tem um ego de um cara que já ganhou pelo menos uns 3 Super Bowl. Muito bem. Já que a gente falou aí, então, sobre o Aidan Hutchinson, vamos pro áudio do Luiz, analisando ele, e aí na sequência, se vocês quiserem, já podem fazer um comentário. Esse áudio do Luiz, só para ambientar o pessoal, vai falar sobre os 3 jogadores dele, o Aidan Hutchinson, o David Ojabo e o Nick Bonito. Então vocês já podem conversar aí na sequência também sobre este cara. Vamos falar agora dele, do nosso queridinho dessa classe como rusher, que é o Aidan Hutchinson. Ele, ao lado do Thibodeau, são considerados os 2 melhores rushers dessa classe. E agora a gente vai falar do Hutchinson, que basicamente é fenomenal. O que eu tenho para falar dele são muito mais pontos positivos do que negativos. Os pontos positivos dele é que ele tem uma boa visão de jogo,
Ele consegue, ali na linha de scrimmage, ler as jogadas do adversário, determinar se vai ser um passe, se vai ser um jogo corrido, ou até mesmo se a corrida vai vir para o lado dele. Em alguns momentos ele troca de ponta de linha para poder focar e parar a corrida. Então ele é realmente muito bom, ele é muito forte, ele é muito ágil, ele é muito explosivo. Ele é versátil saindo na stance, né, que foi um assunto polêmico ultimamente para a gente em outras posições. Ele consegue tanto sair na stance de 2 pontos ou 3 pontos, apesar da de 2 pontos ser a preferida dele. Ele possui uma agressividade que faz ele persistir até o final da jogada para fazer o sack ou até mesmo parar o running back. Entendeu? Aí ele só larga o running back se ele estiver muito longe, mas se ele estiver no encalço do running back, ele vai até o nível de secundária para parar o cara. E, para finalizar quanto a isso, ele tem uma boa técnica para taclear, entendeu? Para a posição isso é importantíssimo. Ele sempre foca nos quadris para as pernas, para o tackle ser mais efetivo e realmente, de fato, parar o jogador. Agora, os pontos negativos que eu vi do Aidan Hutchinson. Cara, ele precisa melhorar um pouco o jogo de mãos dele, porque ele fica muito preso com essa agressividade dele, com essa explosão, num duelo contra o tackle, né? No bull rush inicial e nos pancakes, né? Ele tenta, na base da força, vencer esses duelos, sem utilizar remada, sem utilizar um spin move. Não consegue fazer essas manobras extras para conseguir desvencilhar dos tackles, ganhar com mais facilidade nos duelos, para poder chegar no QB ou até mesmo no running back. Eu já vi ele em um dos tapes sendo até alinhado de DT, e pelo estilo de jogo dele, ele foi bem, tá? Ele foi bem. Só que eu prefiro utilizar ele como DE, tá? Em ambas pontas da linha. Um outro problema que ele teve sério foi uma lesão, né? Porque na temporada 2020 ele ficou lesionado, né? Ele teve uma lesão no tornozelo que tirou ele da temporada. Ele volta para a temporada 2020 muito bem. E o problema do tornozelo dele para fechar foi porque ele é muito ágil, muito bom de pernas, muito bom de quadril. Por isso que eu até falo para ele usar o spin move mais. E aí ele acabou tendo uma lesão no tornozelo quanto a isso. Então tem que ficar de olho. O próximo que a gente vai falar aqui é um cara totalmente versátil e curioso, né? Não, Matheus Pinho? Você que me passou a informação, né? Soube dessa informação e me repassou para a gente poder estar aqui no podcast, que é o David Ojabo. Ele é nigeriano, só começou a jogar futebol americano no último ano do high school, ou seja, no senior year. Lá ele conseguiu uma temporada formidável e conseguiu uma bolsa para jogar em Michigan. Em Michigan, ele foi redshirt no primeiro ano, né, como freshman, mas de fato ele não jogou. Jogou somente uma partida, que foi no seu sophomore year, que ele teve um tackle só, galera. Um tackle só. E aí ele foi jogar agora no junior year dele, que ele conseguiu jogar, e teve também uma temporada sensacional. Digamos que ele é o jogador de último ano, né? Mas agora vamos falar dele de maneira específica. Os pontos positivos dele são o seguinte: é um jogador muito versátil, ele joga de DE e OLB. Se for uma formação 4-3, ele se encaixa como defensive end. Se for uma formação 3-4, ele se encaixa como um offside linebacker. Ele é muito ágil, ele é muito explosivo, também tem um excelente trabalho de pés, ele consegue ter um repertório de trabalho de mãos melhor do que o Hutchinson, nesse meu ponto de vista. Eu vi usando e abusando do spin move, que eu acho o jogo dele de corpo mais utilizado, além de algumas remadas, diferente do Hutchinson. Mas em contraponto eu não vi utilizando muito o bull rush ou o pancakes para usar a força, porque realmente eu percebi que ele não é tão forte comparado aos tackles. Mas para finalizar os pontos positivos, ele consegue muito bem, com a velocidade dele, atacar o QB, o quarterback adversário, passando pelo tackle, sem o tackle encostar nele, através do spin move, através de uma remada. Também joga nas duas stances, muito as stances de 2 pontos, né? E ele também ajuda muito contra o jogo corrido, tá? Ele tem força, não tanto contra os tackles, mas tem contra o jogo corrido. Os pontos negativos dele são o seguinte: apesar dele ser muito ágil, se utilizar de remadas, spin moves,
ele não consegue se soltar facilmente dos tackles, ou seja, ele consegue se desvencilhar para chegar no QB, para parar o jogo corrido, mas quando um tackle grampeia ele não consegue explodir essa pegada para efetuar a remada ou o spin move. Então ele tem que melhorar isso, que é muito diferente do Hudson, né, que consegue utilizar a agressividade dele, a força, para empurrar o tackle até o máximo que der e se desvencilhar dele. Ele precisa melhorar mais nos aspectos de estourar a pegada, como eu falei, nos duelos, e desenvolver força, né? Ele precisa ter um treinamento voltado à força para até mesmo, quando ele não conseguir utilizar a técnica em cima dos tackles, ele tem que usar a força, como o Hudson faz. Tudo bem que o Hudson também vai precisar, cá entre nós, de um trabalho melhor nessa parte de força, porque os tackles da NFL são completamente diferentes do college. Só uma correção, na verdade o David Ojabo começou a jogar futebol americano no seu 3º ano do ensino médio, no seu junior year, e não aí no senior year, no 4º ano, como o Luiz Felipe acabou falando. Lembrando que nos Estados Unidos o ensino médio dura 4 anos, né, e não 3 como é aqui no Brasil. Então o David Ojabo, ele começou a entrar aí nesse mundo do esporte a partir aí do 3º ano. Vamos falar agora do Nick Bonitto, que também é muito versátil, tão quanto o Ojabo. Ele joga no Oklahoma Sooners, tá? Ele é um dos tops dessa classe. E vamos lá, que eu vou começar a falar os pontos positivos dele. Então, o ponto positivo primeiro do Nick Bonitto é o seguinte: tão quanto o Ojabo, ele joga numa formação 4-3 de DE e numa formação 3-4 de OLB. Ele também é bem ágil, ele é rápido, ele consegue utilizar bem os pés, inclusive ele, na primeira passada dele, assim, do snap, ele tem uma boa explosão, ele tem uma boa passada. Ele é bem inteligente também, tem uma boa visão de jogo, ele consegue efetuar boas leituras, tanto para frear o jogo corrido, tão quanto pressionar o QB no pass rush e até mesmo marcar em cobertura ali os slot receivers. No pass rush, que é o excepcional dele, ele consegue ser muito rápido, chegar no QB adversário sem ser tocado pela OL. Tão quanto o Ojabo, como eu falei, que é algo excelente para o pass rush, né? Um pass rush jogando numa posição de OLB, digamos assim, um pass rush menor, que é o que eu vou falar. Ele tem um porte físico médio, tá? Ele não é tão alto, tão forte, principalmente quanto o Ojabo, que eu estou fazendo uma comparação direta aqui. Ele precisa utilizar primeiro essa envergadura dele, que ele nem usa, precisa ganhar mais massa muscular e mais força, porque a situação é o seguinte, que eu já estou entrando aqui nos pontos negativos dele. Ele tem uma explosão, ele tem uma agressividade, ele tem uma boa saída com os pés, mas ele não consegue ter uma força suficiente caso o OL grampeie ele. Ele realmente fica completamente dominado. O Ojabo tenta sair, mas eu vejo já o Bonitto totalmente dominado, entendeu? É um pouco complicado isso. Então ele precisa melhorar isso. Inclusive, eu vou citar a minha opinião agora particular aqui. Eu vejo ele muito mais somente como um edge rusher, né? Um edge, um pass rusher, em jogadas individuais, né? Algumas jogadas corriqueiras da partida, mas eu também vejo ele muito numa formação 3-4 como um OLB, ou se você conseguir evoluir ele bem, como MLB, né? É um middle linebacker. Mas ele se encaixa muito bem como OLB. Ele, como MLB, ele perde um pouco dessa característica dele como rusher, que eu acho isso essencial para ele. Então, como OLB, eu acho isso bem lapidado em algumas jogadas, jogando assim, alinhando ali com os tackles e fazendo rush, seria ideal para ele. E aí vem o que eu falei, ele consegue ler o jogo corrido, mas ele precisa ganhar mais força, porque a maioria das vezes ele desacelera, ele freia o jogo corrido sem parar de fato o running back, sempre precisa de uma cobertura ali para taclear junto e parar o running back adversário. E também ele precisa aprimorar essas leituras, né, de passe. Ele consegue fazer a leitura do passe, consegue fazer a cobertura, só que ele precisa melhorar essa cobertura, entendeu? E até mesmo, dependendo da jogada, acerta a leitura na cobertura. Ele lê a cobertura, mas ele precisa melhorar essas leituras e, principalmente, efetuar essas coberturas. É o que eu acho. É um bom jogador. Eu acho que se encaixa melhor como OLB. Em algumas jogadas, ele pode ser um rusher mesmo, jogando pela ponta de linha, alinhando com o DTs e DEs, porque ele não tem um porte para isso. É a minha concepção. A única coisa que eu tenho para comentar do
do Hutchinson é o ano absurdo que ele fez, né? Ele tinha um bom estoque, mas ninguém colocava ele como escolha número 1 ou sendo escolhido na frente do Thibodeau. E ele fez um ano simplesmente fenomenal. Ele conseguiu aumentar o bom estoque que ele tinha. E aí ele simplesmente passou o Thibodeau, cara. Eu gosto muito dele. Ainda gosto um pouco mais do Thibodeau, mas ele me parece ser, assim, o que a gente tava falando de fora de campo, um cara menos egocêntrico, um cara mais legal, assim, sabe? E talvez isso seja o diferencial do Hutchinson. Eu ia comentar sobre o Aidan Hutchinson mesmo. A temporada muito boa que ele teve em Michigan colocou ele na disputa para ser a primeira escolha geral. O David Ojabo, ele também é um jogador muito atlético, fez uma dupla muito boa com o Aidan Hutchinson em Michigan. Só que tem a questão da lesão, né, que provavelmente vai afetar a posição dele para o draft, mas saudável, ele é um jogador pra gente ficar de olho, né, NFL. O Nick Bonitto, né, mesmo na temporada não muito boa que o Oklahoma teve, o Nick Bonitto foi um dos poucos jogadores de defesa que se destacaram na equipe. Vale até a gente destacar que quando a gente pensa que o Oklahoma teve uma temporada fraca, que ele é um jogador de defesa de um time da Big 12 e o cara consegue se destacar, é sensacional, né? Por quê? Primeiro que você ser um jogador de defesa e se destacar num time ruim é difícil. E segundo que se você joga na Big 12, defesa é um negócio inexistente. Então parabéns pro Nick Bonitto nesse sentido. E num time ruim que, assim, o seu coaching staff, na maior parte das vezes, priorizou o ataque, né? Além de ser um time ruim, é um time que só pensa em ataque. Então, o Nick Bonitto aí é um cara pra ficar de olho também. Eu gosto bastante dele, mas eu sou suspeito pra falar, né? Então... A tal que torce pro Oklahoma, então é algo... Tem propriedade pra falar aí desse tipo de jogador. Sim. Ainda falando sobre essa questão de Oklahoma, vale destacar um outro negócio, né? Como você falou, o time prioriza muito o ataque, mesmo assim não tem conseguido fazer ataques decentes, tanto é que ano passado passou longe até da final da conferência. Só que essa questão especificamente fez o Nick Bonitto cair um pouco, na minha opinião, também. Porque eu gosto muito do Nick Bonitto e eu acho que ele tá sendo cotado muito mais baixo do que ele deveria. Só que por jogar numa conferência que não tem defesa e num time que, como você bem falou, só sabe priorizar ataque, aí fica difícil, né? Porque o cara basicamente joga sozinho na defesa. E aí o Mandorinha só não faz verão. Você tem aí o time de Michigan com 2 edges cotados para sair na primeira rodada, que é o caso do Aidan Hutchinson, talvez primeira escolha geral, e o caso do Ojabo, que ainda deve sair mais baixo na primeira rodada, enquanto que você tem outros times que simplesmente não estão nem aí pra unidade defensiva. Que é o caso de Oklahoma. Que é o caso de Oklahoma. Eu queria comentar aqui sobre o Aidan Hutchinson, que eu tinha falado que ele era o mais cotado, né? E é o que a Tal falou, é um cara que aparenta ser muito legal, e isso afeta muito as escolhas do time. É um cara que você sabe que provavelmente não vai dar problema no vestiário, né? Então, não o Antonio Brown da vida. E são aqueles caras que, tipo, mesmo que, falando do Antonio Brown rapidinho, mesmo você sabendo que ele é um cara muito bom, por mais que esteja indo bem, é um cara que pode quebrar o vestiário a qualquer momento, que nem no Bucks. Tava indo bem, tranquilo, do nada ele arranca a camisa e vai sair embora do campo. Então é um cara que pode causar problema. Não tô falando que o Thibodeau vai fazer isso, mas é um cara que com um ego alto, né, um ego grande, né, subindo pra cabeça, é um cara que pode prejudicar o time. Isso é um problema. O Aidan Hutchinson não parece ser assim. E ao lado dele, né, como o Luiz falou que ele é um team player, ele tem o David Ojabo, né, que foi um cara que se aproveitou também um pouco do sucesso do Hutchinson para fazer uma temporada muito boa. O Hutchinson às vezes era marcado de forma dupla e o Ojabo ficava no 1 contra 1. Então isso auxiliou muito o Ojabo aí bem na temporada. Infelizmente ele se lesionou no Pro Day, vai cair no draft por conta disso, talvez para a segunda rodada ou no início da terceira. E o Nick Bonitto é o que o Pinho falou, né? O cara que joga bem, mas numa conferência muito fraca. E você pega, por exemplo, o Ojabo que joga na Big Ten, que é uma defesa forte de Michigan, e você pega o... Não, a Big Ten é simplesmente a melhor conferência defensiva. Se você pegar os últimos edges e linebackers que saíram pro draft, tiveram impacto direto já nas suas temporadas de rookie, a maioria vai vir da Big Ten. Você tem aí Chase Young, Nick Bosa, o Joey Bosa, J.J. Watt, T.J. Watt, todos esses caras saíram da Big Ten. E todos, por exemplo, o Chase Young... O Michael Parsons saiu da Big Ten também. Era diferente. São todos os jogadores que ganharam Defensive Rookie of the Year, o Defensive Player of the Year. Então só você ver aqui, você vai pegar na balança. Não, e detalhe, né? O J.J. Watt deveria ter ganhado até MVP. Foi roubado o MVP. Com certeza. E você pega na balança. Eu vou comparar o Ojabo com o Bonitto porque são jogadores que vão sair mais ou menos no mesmo lugar. O Ojabo sem a lesão e o Nick Bonitto sem lesão, por mais que não se lesione.
quem que você vai escolher? Eu escolho o Odiabo, porque ele é um cara que se provou numa conferência muito forte, e o Boniro é um que se destacou mais, sendo que é uma conferência que tem poucos jogadores de defesa se destacando. Então é isso que você olha quando você é um general manager ou do coaching staff, você vai olhar e vai ver quem que é o melhor jogador pro futuro. Isso garante que o Odiabo vai ser melhor que o Boniro? Não garante nada. Mas pro draft é um ponto a se considerar, é um ponto muito forte a se considerar. Mas aí eu trago um contraponto do argumento do Bruno. Não é mais fácil pro Odiabo se destacar jogando do lado do Aidan Hutchinson do que pro Boniro se destacar jogando em Oklahoma? Ela tem um ponto. Porque como o Bruno falou, né, o Aidan Hutchinson atraía 2 caras e deixava o Odiabo às vezes livre. Então também é um ponto a se considerar. Assim, são só pontos que a gente vai levantando, porque não tem como a gente falar que um vai ser melhor que o outro na NFL. Mas assim, de fato, o Odiabo é um belíssimo jogador, mas ele tinha essa facilidade, digamos assim, das atenções serem todas voltadas pro Hutchinson, né? Essa condição favorável, né? Isso. Isso só mostra como é difícil fazer uma escolha de draft, porque na minha cabeça eu falo melhor, mas ela traz um ponto que é pertinente, então você fica nessa dúvida. Então por isso que é aquela escolha que faz o efeito cascata, né? Se eu quero o Odiabo e você quer o Boniro, mas do nada eu escolho o Boniro, você tem que mudar totalmente o seu draft. Então por isso que todos os jogadores são analisados, até a cor da cueca que o cara tá usando no Combine. Por isso que os general managers são tão chatos assim para descobrir exatamente o que é melhor para a equipe, porque não é fácil mesmo. Exatamente. Bom, vamos seguir em frente, que o nosso tempo tá passando, a gente ainda tem bastante jogador para falar, mas esse ponto sobre o Aidan Hutchinson, o David Odiabo e o Nick Boniro é bem interessante, né? Talvez a gente possa até, depois do draft, aí, fazer um programa analisando essa questão já das escolhas na mão, né? Como vai ser os fits dos jogadores dentro da NFL. A gente pode revoltar esse assunto aí. O próximo jogador, então, pra gente analisar é o George Karlaftis, jogador lá da Purdue Boilermakers. Luiz Gustavo, conta pra gente o que você analisou aí desse... Eu vou usar o apelido do Yannis Antetokounmpo, do Greek Freak aqui lá de Purdue. Sobre o George Karlaftis, eu gostei de analisar ele. Né, ele jogou em uma equipe que teve uma boa temporada em 2021, na equipe de Purdue. E se você for analisar os números dele, infelizmente não são números muito bons. Mas ele também recebia a marcação principal da linha ofensiva. Tinha lances que não recebia uma marcação dupla ou até tripla da linha ofensiva. Então com isso ficava difícil para ele se destacar na linha defensiva dos Boilermakers. Né? Mas mesmo assim, conseguiu bons números, tem características físicas muito interessantes para a NFL. Então ele eu acho que é um jogador que vai ter uma boa carreira na NFL. Não sei se é um dos principais prospectos dessa classe, mas é um jogador promissor. Só queria comentar rapidinho do Karlaftis, porque é aquele jogador que você olha para Purdue, tem times que você olha e fala, eu quero assistir o jogo por causa desse cara. E o Karlaftis era esse cara, né? Um jogador que fez Purdue vencer jogos importantes, contra a Iowa, por exemplo. Ele foi um jogador que foi muito importante na partida. E é um cara que é interessante. Eu queria ver, por exemplo, ele no Atlanta Falcons, é um time que eu acho que seria muito interessante para o Karlaftis se desenvolver. Mas, enfim, é um jogador que tem muito potencial, dá para melhorar em muitas posições, tanto na linha defensiva ou no próprio estilo de jogo dele, mas é um cara que realmente vale a pena analisar e ver como é que vai ser a carreira dele. Você comentou aí sobre o fit dele, concordo em gênero, número e grau que ele deveria ir para o Atlanta Falcons. Inclusive, naqueles mocks que eu e você fazíamos, eu acho que a gente colocou ele no Atlanta Falcons e um monte deles, né? Verdade. Tal, tem algum ponto para falar aí sobre o Karlaftis? Não, acho que o Bruno falou meu ponto, que ele é um cara que fazia a gente querer assistir jogos de Purdue, assim, sabe? Ele tem bons pontos, assim, pra melhorar, principalmente o bend dele, que é meio fraco, mas ele é um cara que pode ser muito produtivo na NFL, assim, de titular de destaque mesmo, não é nem só ser titular, é um titular de destaque. Precisa de um refinamento, assim como bastante dos prospectos que tem nessa classe, mas ele mostra aí bons pontos, né? Ele mostra bons pontos, principalmente porque ele é um dos poucos que tem bom processamento para reconhecimento de play action. Vamos combinar aqui. Vocês comentaram bem, é um cara que fazia a gente querer assistir o jogo de Purdue. Até porque, em sã consciência, ninguém vai assistir um jogo de Purdue pra assistir Purdue, né? Você assistir o jogo de Purdue porque você quer assistir Purdue, olha, sinceramente, é como eu sempre digo, né, Bruno Oliveira? Purdue perdeu Purdue, é o nosso anacronismo favorito no college football. E não tem jeito, vai ser sempre assim. Exatamente. Inclusive, o jogo de basquete que eu fiquei mais feliz na minha vida foi quando o time de Wisconsin ganhou a Big Ten com um chute de 3 no estouro do relógio contra Purdue. Que foi um grande momento, assim, que eu pude usar essa frase do Purdue perdeu Purdue num momento muito importante do meu time, né?
não participei do March Madness, mas eu queria falar que Miami Hurricane chegou no Elite Eight, tá? Só queria dizer isso. Momento aleatoriedade do Bruno Oliveira aqui. Vamos dar seguimento então, como eu falei, nosso tempo hoje é curto. Tawane Rodrigues, Trayvon Walker, jogador da Georgia Bulldogs, campeão nacional, ele que não era cotado para ser primeira rodada até aproximadamente o mês passado, e aí do nada começou a aparecer no top 10 do draft. Eu não entendo muito por que ele não era cotado. Talvez ele não seja top 10 do draft, mas assim, ele é um jogador versátil, que ele joga tanto na ponta da linha quanto dentro da linha. Ele fez bastante jogos dentro da linha, inclusive. Tem boa leitura instante, joga em qualquer posição, como eu falei. Ele tem um problema em ler o jogo corrido ali. Como eu falei do Kalafdis, ele tem um processamento mental para play action bom, o que destaca ele. No caso do Trayvon Walker, é um ponto a se melhorar. Identificar melhor o play action, identificar melhor a leitura do jogo corrido, apesar do atleticismo dele ser muito bom, assim, acho que é o que mais chama atenção dele, é o fato dele ser um atleta muito bom. Ele usa bem desse atleticismo dele para ser explosivo. Então, o primeiro passo dele é muito bom, atacando o backfield, ele é muito bom, ele colapsa bem o pocket, apesar de ele precisar melhorar o reconhecimento de bloqueios, os sistemas de bloqueios e também o trabalho de mãos, é onde ele precisa melhorar. Além disso, ele precisa melhorar os outros passos, porque o primeiro passo dele é muito bom, mas para ele melhorar o bull rush, que é bom, mas que pode melhorar, ele precisa ser um pouco mais sólido nessa saída dele da linha. Ele ataca muito bem o pocket, por ser um bom atleta, né? Ele consegue se livrar bem dos bloqueios, não por ter uma boa leitura, assim. Precisa ter uma refinada geral nele. Usar não só o atleticismo, mas também o QI de jogo para melhorar, para achar atalhos no campo, né? Para conseguir chegar no backfield mais rápido, para conseguir sair dos bloqueios mais rápidos. Então, não só o atleticismo é suficiente, ele precisa de uma refinada aí na parte mental do jogo e também no uso de mãos dele, que não é lá essas coisas. Ele tem uma boa mobilidade lateral, acho que isso influencia muito por conta dele ter jogado no interior da linha também e jogar na ponta. Então, acredito que ele é uma escolha muito boa para quem tem tempo para refinar esse edge aí. E, além disso, o fato dele jogar muito bem pelo interior da linha sobe o estoque dele, porque aí você tem um 2 em 1, digamos assim, né? Você tem um DL e tem um edge aí. Então, ele precisa melhorar também cobertura de passe. Ele foi colocado poucas vezes, né, em situações de cobrir passe e não foi muito bem. Então, é um jogador que precisa de refinamento, mas que me surpreende ele só chegar agora, assim, na boca da galera. Apesar de eu não achar que ele seja um jogador de top 10, eu acho que ele é um jogador ali pra baixo, né, do dia 1. Eu vou comentar aqui que 2 meses atrás eu tava vendo mocks que o Trayvon Walker tava saindo pro Packers, na de 28. E aí, pouco tempo depois, eu vou já dar uma antecipada no que o Luiz vai falar, mas que ele tá até contado para ser a primeira escolha geral, com uma porcentagem da Hutchinson. Então é meio bizarro esse tempo depois do Combine, assim, porque as especulações se tornam reais, né, nos próprios general managers. E o próximo jogador que eu vou falar fez o caminho inverso. Então é interessante analisar isso também depois do Combine, antes do draft, como muda o cenário do draft. E falando em Combine, eu acho que um dos jogadores que mais ajudaram na sua projeção no Combine foi o Trayvon Walker, porque que nem o Bruno falou, antes ele estava projetado para sair no final da primeira rodada, começo da segunda, e agora ele está projetado para sair no top 5 ou até quem sabe na primeira escolha geral para o Jaguars. E depois dos números excelentes que ele conseguiu no Combine, mostrando todo o seu atleticismo, né, como a Tal já tinha mencionado antes, as franquias já estão apaixonadas pelo potencial que o Trayvon Walker mostrou e já estão considerando muito ele, na primeira escolha geral, né, como um projeto a longo prazo, em vez de um jogador que pode contribuir mais a curto prazo, né, como o Aidan Hutchinson, por exemplo, porque o Hutchinson já está mais pronto para a NFL. Muito bem, vamos falar agora sobre o Jermaine Johnson, do Florida State. O Bruno tinha comentado sobre um jogador aí que tinha feito o caminho inverso em relação ao Trayvon Walker. E aí, Brunão, jogador que é rival do seu time, né? Você que torce pra Miami, que é rival de Florida State. Conta pra gente o que você conseguiu avaliar aí do Jermaine Johnson. Apesar de ser rival, eu gosto da história do Florida State, eu gosto da torcida, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que torce pro Miami que fala isso. Tem jogadores interessantes, né? Então, por exemplo, o Jermaine Johnson é um cara que é muito interessante. Por que eu falei que ele fez o caminho inverso? Porque eu já vi
Tem vários mocks, pelo menos de uns 4, 5 meses atrás, que colocava o Jermaine Johnson no top 10 do draft. Indo pro Giants, indo pro Falcons na época, né? Que ainda tava no fim da temporada regular. Denver Broncos também, se não me engano, também. Antes dele trocar pelo Russell Wilson, na pick 9, ele tava saindo. Enfim. E o que acontece agora? Eu vejo times colocando ele, talvez na pick 50, 60. Então, o que causa essa queda de 50 posições no draft? Que é muito tempo. Se todo mundo reclamando que o Rodgers esperou a noite inteira pra sair na pick 24, imagina um dia e meio pra sair na pick 60. O que aconteceu? O Jermaine Johnson é um cara que realmente é um cara explosivo, um cara excelente, um grande jogador, né? Consegue se infiltrar na linha ofensiva muito tranquilamente. É um cara que é bom no jogo corrido, só que qual que é o problema? Ele tem um problema de raciocínio em algumas jogadas. Ele já jogou em Georgia, que é um time que é muito forte defensivamente, jogando como outside linebacker. Depois que ele foi para Florida State, ele jogou mais de defensive end. E às vezes ele trava um pouco, ele tem uma velocidade limitada, né? Ele é 4.5 reto, só que quando ele vai fazer os cortes para dentro, às vezes ele trava um pouco. Mas é um jogador que conseguiu fazer um jogo explosivo para Florida State e evitar algumas derrotas, que apesar que não foram suficientes, né? Porque Florida State perdeu muito, mas quando ele estava em campo ele foi muito importante. Você pode ver o jogo contra Notre Dame, ele fez uma partida muito absurda. Ele tem uma força muito grande, ele tem uma agilidade, mas às vezes esses cortes pro meio, às vezes não é tão refinado, e isso prejudica um pouco o jogo dele, que faz ele cair um pouco. E outra coisa, né, o processamento da jogada, né, o pre-snap dele também às vezes é limitado, então às vezes ele fica encaixotado entre o tackle e o guard, e isso prejudica muito a progressão dele na jogada, e prejudica também o jogo corrido dele, que apesar de ser muito bom, quando ele fica encaixotado aí não tem o que fazer, ele perde muito nisso. Esses são os pontos principais. Ele é um jogador que é muito bom, ele pode melhorar muito no bull rush. É um cara que merece, pra mim, sair no começo da segunda rodada. Não acho que ele mereça sair no fim da segunda rodada. Eu acho que ele é um jogador talvez entre os top 6, top 7 da classe de edges. E vale a pena assistir alguns tapes dele, porque em Florida State ele foi animal. Só precisa melhorar esses pontos mesmo, mas é um jogador que eu particularmente eu gosto muito. E se Green Bay pegasse na segunda rodada do draft, eu ficaria bem satisfeito. Ô, Bruno, e detalhe, tá? Você falou que ele tá sendo cotado pra posição 50, 60. O Jermaine Johnson já confirmou que vai estar no draft. Ele vai estar lá. O Alex Leatherwood foi a pick 17, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Pois é, só que o meu ponto é esse. Já saiu aqui a lista de jogadores que vão estar. Eu vou até ler aqui rapidamente. Jogadores que já confirmaram que estarão no draft, então. Ahmad Gardner, cornerback Cincinnati, Aidan Hutchinson, edge Michigan, Charles Cross, offensive tackle Mississippi State, Chris Olave, wide receiver Ohio State, Devin Lloyd, linebacker Utah, Devonta Wyatt, defensive tackle Georgia, Drake London, wide receiver USC, Ivan Neal, offensive tackle Alabama, Garrett Wilson, wide receiver Ohio State, George Karlaftis, edge Purdue, Ikem Ekwonu, offensive tackle North Carolina State, Jameson Williams, wide receiver Alabama, Jermaine Johnson, edge Florida State, Jordan Davis, defensive lineman Georgia, Kayvon Thibodeau, edge Oregon, Kyle Hamilton, safety Notre Dame, Kyler Gordon, cornerback Washington, Malik Willis, quarterback Liberty, Matt Corral, quarterback Ole Miss, Nakobe Dean, linebacker Georgia, e Zion Johnson, offensive lineman Boston College. Vamos avaliar então se vai acontecer do Jermaine Johnson ser o novo Aaron Rodgers, né? Ficar ali com a câmera pegando ele umas 37 vezes até o nome dele ser escolhido. Outro que também não deve sair tão cedo é o Zion Johnson, né? Do Boston College. É, exatamente. Então, é interessante, né? Por exemplo, o Raiders é um time que não gosta de ver esses jogadores se esperarem muito, né? Pegaram o Damon Arnett em 2020, pegaram o Alex Leatherwood em 2021. Não tem mais o John Gruden, né? Pra draftar. Mas é um time que sempre adora pegar um jogador, tipo, na quinta rodada pega na pick 10. Isso é o Las Vegas Raiders. Então, tendo Raiders no board, tudo pode se esperar, qualquer jogador. E como eu sempre digo, ano passado eu devo ter sido a única pessoa da face da Terra que acertou que o Alex Leatherwood ia ser a escolha do Las Vegas Raiders da primeira rodada, né? Vocês quase me mataram a grito quando viram meu mock com o Alex Leatherwood e eu acertei, é isso. A gente pode fazer um bolão, né? Quem o Raiders vai pegar na primeira rodada? Apesar isso. Que não vai, né? Colocou, né? Com o Packers. Sorte. Ah, é verdade. Agora eles não tem mais porque deram pelo da variária. A história de vida dele é interessante, né? Porque ele foi de um jogador que participou da série da Netflix Last Chance U, mas um jogador que tem uma boa chance de ser draftado nos primeiros rounds da NFL. E ele pode se tornar um jogador que participou, né, da série Last Chance U, sendo draftado com a escolha mais alta na história da série.
A gente tá vendo aí o Franklin lá no Tampa Bay Bandits, que chegou a ser uma escolha... Não sei se ele foi escolha de 7ª rodada, ou se ele foi undrafted pelo Tampa Bay Buccaneers, mas enfim, ele assinou com os Bucks, e agora tá lá no Bandits, não teve uma carreira tão importante aí na NFL, e também não tá se destacando assim tanto na USFL. Tem outros jogadores que nem chegaram a conseguir passar pela National Football League, então o Jermaine Johnson ser uma escolha tão alta é surpreendente. Alguém teve sucesso na carreira depois de sair do The Last Chance U? Eu não lembro, cara. Cara, eu acho que só no college mesmo. Impressionante. Mas na NFL eu também não lembro. Ninguém dá certo depois do The Last Chance U, e talvez o Jermaine Johnson quebra essa zica, né? A maldição da Netflix. O único comentário que eu ia fazer é que a gente falou que não vamos ter o Las Vegas Raiders na primeira rodada, mas sempre há o New York Giants no meio do caminho, né? Então, ainda há essa chance. E sobre o Jermaine Johnson, assim, quem escolher ele na segunda rodada, dependendo da altura ali da segunda rodada que escolher, pode ser um baita steal, viu? Porque ele tem um bom potencial, eu gosto bastante dele também. Eu vou falar isso pra maioria dos jogadores aqui, mas é verdade. A gente falava no passado lá no grupo do Packers, né, o Bruno, inclusive, acho que pelo que eu me lembro, você tava junto nessa história, sobre o Jeremiah Owusu-Koramoah, que começou a cair vertiginosamente, e eu lá que nem um louco, Packers pega ele, Packers pega ele. O Packers decidiu não pegar ele acabou caindo pro Cleveland Browns, e acabou que até agora não se mostrou. Mas talvez o Jermaine Johnson possa ser esse cara, assim, que comece a cair vertiginosamente e deixa as torcidas ensandecidas querendo que seu time escolha esse cara. O J.O.K. teve uma boa temporada acima, na minha opinião. Acho que pelo conjunto da obra, sendo uma segunda rodada, ele foi bem. Outro jogador que também me machucou o Packers no TP foi o Terrence Marshall Jr., mas pegou, como eu falei no off pro Luiz, o Stokes e o Myers fizeram uma boa temporada de rookie, mas eu só queria falar do Giants, né, que a Tal falou, que eles adoram fazer coisas no draft, né? Teve o Daniel Jones, o Dexter Lawrence, e teve o Kadarius Toney, que ontem, sexta-feira, dia 22, falaram que o Giants está querendo trocar o Kadarius Toney com menos de uma temporada, né? Porque ele não jogou 18 jogos, né? 17 jogos. Então, interessante ver como o Giants não sabe draftar. É inacreditável. O Giants quer trocar ele porque entende que nesse momento ele se preocupa mais com a sua música do que com o seu futebol americano. Um negócio sensacional. Bom, vamos passar pra frente, porque o tempo tá se esgotando. A gente falou antes sobre os edges da Big Ten. Vamos falar de mais dois, então, na sequência. Boy Mafe, Tawane Rodrigues, jogador lá de Minnesota, homenageado pela Fight Song que abriu o programa, Minnesota Rouser. E na sequência, Bruno Oliveira, Arnold Ebiketie, Penn State. Bom, Boy Mafe joga lá na Big Ten, a conferência defensiva do college, né? Então é difícil que se destaque muito, tem que ser muito bom para se destacar na Big Ten, e o Boy Mafe se destacou. Em formas gerais, ele tem um bom atleticismo, tem uma boa mudança de direção, mas assim, ele tem potencial para ser melhor. Não para ser melhor atleta, porque isso é difícil de você evoluir, mas para aproveitar o que ele tem de bom, assim, ele deixa a desejar nesse aproveitamento do seu próprio atleticismo. Tem um bom processamento mental, ele é bom cobrindo passes, né, assim, ele precisa de uma melhora, de uma evolução, mas ele pode ser usado para cobrir passes, sim, porque ele tem um bom potencial para isso. Tem um reconhecimento de corridas bom, mas não tem um bom reconhecimento dos sistemas de bloqueios adversários. Então, essa parte do processamento mental dele precisa dar uma evoluída, porque isso prejudica ele na hora dele atacar o backfield, né? Ele demora um pouco para entender o que está acontecendo ali nos sistemas de bloqueio e tudo mais, e aí ele, né, dá aquela hesitada no primeiro passo, e aí acaba chegando atrasado. Precisa melhorar muito o uso das mãos, é o maior problema no jogo do Boy Mafe, é o uso das mãos. Ele não precisa de uma refinada nesse caso, ele precisa melhorar mesmo, ele precisa de uma evolução evidente. Ele tem um bom bend, tem um bom bull rush, ele consegue colapsar bem o pocket, apesar de não aproveitar todo o seu atleticismo. Acho que se ele conseguir evoluir bem nessa questão do atleticismo, ele vai ser um cara muito mais impactante, ele vai conseguir sair mais fácil dos bloqueios, vai conseguir chegar no quarterback um pouco mais fácil. Então, ele precisa dessa evolução, mas ele já tem um bom estoque desses dois pontos. Se ele melhorar também, junto com o atleticismo, a leitura de bloqueios dele, ele vai ser aí um cara que tem tudo para ser um titular na NFL, assim. Não vou dizer que ele vai chegar e vai evoluir, vai virar um edge número 1, assim, mas ele tem jogo para ser um titular em um time que tem aí bons linebackers, tem uma boa
linha defensiva. É só mais a questão dele precisar evoluir em vários pontos do jogo. Ele mostra boas ferramentas em vários pontos do jogo, mas todas essas ferramentas podem levar ele a um outro nível se tiver um upgrade. Essa é a impressão que eu tive vendo o tape do Boy Mafia. Sobre o Boy Mafia, eu iria falar que ele se destacou bastante em Minnesota como um defensor mais físico, né, utilizando bastante do seu corpo, né, para se destacar nas jogadas. Aí depois ele se destacou, né, nesse processo até o draft, no Combine, no Senior Bowl, ele chamou bastante atenção. Mas eu acho que na NFL ele vai ser mais utilizado como um defensive end, que as franquias gostam de utilizar como um jogador mais agressivo, né, para pressionar o quarterback mesmo. Não, o Boy Mafia é um jogador que eu vejo pode ser um steal no draft, é um cara que tem potencial grande vindo de Minnesota. E basicamente eu acredito que o time que der uma chance para ele não vai se arrepender. É um jogador que vai ser no começo um edge um pouco mais tímido, né? Mas com mais chances, com mais tempo de jogo. A gente vai olhar para trás e falar: esse cara foi um dos melhores caras dessa classe. Eu acredito no Boy Mafia como sendo um bom jogador, pouco falado. Ele tem potencial para ser aquele cara que você fala. Se fosse hoje o draft, ele seria a escolha de primeira rodada. Muito bem. Bruno, já vamos dar segmento, já fala aí sobre o Arnold Ebiketie, jogador lá da Penn State Nittany Lions. Vamos lá, um jogador pouquíssimo falado, né? Todo mundo pensa de edge, além do Hutchinson e do Thibodeau, lembro do Trevon Walker, lembro do Jermaine Johnson, do Karlaftis, mas não lembro do Ebiketie, que é um cara que fez um trabalho muito bom em Penn State. Teve um excelente tempo lá no Senior Bowl, conseguiu fazer boas jogadas, conseguiu ter um destaque. Ele é consistente, consegue quebrar a marcação com uma força muito forte. Obviamente, ele é forte, né? Ele tem um bom trabalho de mãos. Ele é rápido saindo do edge, ele não desiste da jogada. Ele é um jogador que tem uma boa mudança de direção. Basicamente, são esses os principais pontos, que é muito legal ver isso num edge rusher. Você quer ver ele sendo rápido, você quer ver ele sendo forte, não desiste, aquele cara bem raçudo mesmo. E qual que é o principal problema negativo, né? Ele consegue quebrar legal as marcações, mas quando ele fica engavetado, como eu falei com o Jermaine Johnson, ele não consegue sair com tanta facilidade, né? Com o burst que ele tem logo no snap, né? Aquela explosão, ele consegue quebrar fácil, mas quando a jogada não sai como ele deseja, ele fica um pouco engavetado. Além disso, ele raramente voltou para cobrir uma jogada. Isso é um problema, porque na NFL você sempre precisa. O exemplo mais próximo que eu tenho, né, do Packers é o Preston Smith. Em 2020 ele teve que voltar para a cobertura e ele não foi bem. E aí ele melhorou isso um pouco em 2021. Então, apesar da gente pensar, nossa, mas o Edge precisa cobrir jogadas? Precisa, porque às vezes quando você vai atacar só com 3, um Edge tem que voltar. Então, isso é uma coisa que o Ebiketie não tem. E precisa melhorar isso quando chegar na NFL, e talvez seja o principal problema que ele tem, que vai cair um pouco no draft. Então eu acredito que ele seja um prospecto de terceira rodada, mas não é porque é a terceira rodada que é um cara que não vai ter destaque. Eu acredito que o time que escolher ele não vai se arrepender. E eu ia comentar sobre o Ebiketie, que ele começou a sua carreira no college football em uma outra equipe, né? Ele se transferiu para a Penn State, se destacou muito lá, foi considerado uma das melhores transferências, né, da última temporada do college football. Está com uma boa projeção para o draft, e se ele for bem desenvolvido na liga, eu acho que ele pode se destacar bastante. Muito bem, vamos dar segmento então. Vamos falar agora aqui sobre o Kingsley Nagbari, South Carolina Gamecocks, Luiz Gustavo Mendes. Eu fiz uma análise, né, sobre o Nagbari, né, mas ele se destacou bastante em South Carolina, tem um belo físico para a posição de edge, e por causa dos analistas observarem jogadores da SEC de uma forma diferente, né, eu acho que ele pode até ser uma escolha alta no próximo draft. Então vamos ficar de olho no Kingsley Nagbari de South Carolina. A gente falava antes sobre a questão da Big 12 ser uma conferência que só se importa com ataque. Eu acho que vale o mesmo argumento aqui para a SEC no seguinte sentido: a SEC é a conferência dos ataques. Não é que os times só se importam com os ataques, é que os ataques são muito melhores do que os ataques no resto do país. Você tem aí uma Alabama, você tem uma LSU, você tem uma Florida Gators, você tem aí uma Georgia Bulldogs. Cara, se você for parar pra pensar, quem foi o último time campeão nacional fora a SEC? Foi a Clemson Tigers de 2017, com o Trevor Lawrence, como freshman, inclusive, no seu primeiro ano. O Trevor Lawrence já tá na NFL. E antes disso foi o High State, tinha um ataque muito forte com o Ezekiel Elliott.
de 2014. Foi o Ohio State, Isso. inclusive a última vez que... Comentou com o Léo Andrade. Isso, inclusive a última vez a gente teve numa final nacional sem nenhum dos times da SEC foi exatamente em 2014, Oregon e Ohio State. Então, assim, você considerar que os últimos 4 anos, os 4 times campeões nacionais foram times da SEC, e todos eles com ataques poderosíssimos, né? A Alabama do Tua Tagovailoa, a Georgia Bulldogs agora, este ano, com o George Pickens, com o Bowen, a LSU, não precisamos nem falar, talvez o melhor ataque de todos os tempos no college football. Então, eu acho que quando você analisa um jogador de defesa da SEC, de uma faculdade mais fraca, como era Missouri lá com o Michael Sam, como é a South Carolina Gamecocks agora com o Enagbari, quando você pega aí, de repente, um jogador de Vanderbilt, sabe? Esse tipo de jogador, até a própria Tennessee Volunteers, que depois da saída do Peyton Manning simplesmente morreu, acabou o time de Tennessee. Quando sai um jogador defensivo desse tipo de time com grande destaque, você tem que dar um voto de confiança para esses caras, porque eles estavam jogando contra a nata ofensiva aí no futebol americano universitário. E não foge muito disso, né, cara? Porque, como a gente falou, né, só você vê o time de LSU, o Joe Burrow, o Jamar Chase, o Justin Jefferson, o Terrence Marshall Jr., que vai ter o seu papel ainda, né, tá, pessoal, temporada de rookie. Até o Tyrande lá, o Moss, o Thaddeus Moss, ele não conseguiu se firmar em lugar nenhum na NFL, mas no college ele era um excelente jogador. E o Clyde Edwards-Helaire também, né? Até que o estilo de jogo de Kansas City não agregue muito a um jogo corrido. Mas assim, se fosse um outro time, sei lá, no Raiders, como o Josh Jacobs estava em Alabama, teria seus momentos muito bons. O Josh Jacobs não é o melhor, não é o top 5 running backs, top 10 running backs da liga, mas é um cara que tem seu papel em Las Vegas. Então você se destacar contra esses caras, você pegar linhas ofensivas, Alabama, todo ano tem um jogador de Alabama na primeira rodada. É o Jedrick Wills, é o Evan Neal, mesmo o Alex Letterwood, que não era um cara, foi a primeira rodada, né, independente de qualquer coisa. Então são caras que você olha e fala, pô, você se destacar contra esses caras, você tem que ser no mínimo bom. Então não tem jeito. SEC e Big Ten sempre vão ter o seu destaque acima de ACC, que pra mim é a terceira, e depois a Pac-12 e a Big 12. Não tem jeito, porque o ataque é o que manda na liga atualmente. E eu sou a favor de rebaixar a Big 12 pra Group of Five e subir a The American, só pra constar. Vamos agora cruzar o país de ponta a ponta, vamos sair da Carolina do Sul e vamos pra Southern California, né? Continuando aí um South Sea, vamos sair de South Carolina pra Southern California. Tawane Rodrigues, Drake Jackson e o USC. Drake Jackson, vamos lá. Bom, ele, ao contrário dos outros dois que eu falei aqui, né, o Boy Maffey e o Trayvon Walker, ele tem um atleticismo que precisa melhorar, é um atleticismo mediano para um cara que joga ali na ponta da linha. Ele precisa evoluir também no processamento mental, mas, apesar desse processamento mental que precisa evoluir, ele reconhece bem os sistemas de bloqueios. É diferente dos outros que a gente vem falando ao longo do podcast, que precisa melhorar o reconhecimento de bloqueios. O Jackson tem esse reconhecimento de bloqueios muito bom, o que confere a ele uma vantagem, né? Porque ele não é um cara muito atlético, mas reconhecendo bem os bloqueios, ele consegue usar mais o QI do que o atleticismo para avançar até o quarterback, colapsar o pocket e tudo mais. Precisa melhorar o reconhecimento de play action, mas ele é bom identificando as corridas quando elas acontecem. Ele é um cara que vai atrás do running back ou do corredor com a bola. Ele é bem rápido, né? Então ele consegue chegar ali no corredor com certa facilidade. Ele tem um bull rush e um primeiro passo, que é justamente o que eu estava falando do processamento de bloqueios. Com um primeiro passo e um bull rush muito bom e um reconhecimento de bloqueios muito bom, ele consegue colapsar o pocket com mais facilidade, mesmo não sendo um cara tão atlético. Ele chegou no college como recruta 4 estrelas, ele teve aí uns probleminhas no tornozelo, de lesão e tudo mais. Então fica a sensação de que o Drake Jackson podia ser mais, que tinha ferramenta para ser mais, e aí ele não conseguiu evoluir nesses pontos do jogo. Se ele conseguir evoluir isso na NFL, for bem trabalhado, ele é um cara muito interessante para rotação. Eu não sei se ele chega a ser aí um titular muito bom, mas é um cara muito interessante para rotação de roster e tudo mais. Dos 3 que eu falei aqui hoje, ele é o cara que precisa de mais evolução e refinamento no jogo, mas também é o cara que tem um mental mais evoluído até aqui.
E sobre o Drake Jackson, eu ia comentar, né, que com o passar dos anos ele foi se tornando um jogador importante para a linha defensiva de USC. E como a Tal falou, né, ele teve alguns problemas de lesões no college football, mas se ele conseguir se manter saudável na liga, eu acho que ele pode se desenvolver bastante e pode se tornar um bom jogador na NFL. Também acho, né, o Drake Jackson é um cara que tem um potencial, né, todos os jogadores que a gente falou aqui, obviamente, nem todos vão dar certo, isso é óbvio, mas são jogadores que, na minha opinião, vão ter um destaque, né, mesmo que por um jogo você olha, cara, esse cara aqui tem potencial, esse cara não tá jogando bem, tem que mudar de time. Enfim, o draft é isso, não tenho certeza, mas eu acredito que esse foi o último jogador que a gente analisou. Então eu gostaria de fazer um apanhado geral dos edges, é uma classe que talvez seja a melhor que eu já vi nos últimos tempos, né? Jogadores com muito potencial, não é à toa que as duas primeiras picks podem ser edges, né? Eu não lembro disso ter acontecido outra vez. E nesse ano a classe da defesa tá bem superior à classe do ataque, na minha opinião. Tirando os wide receivers e tal, mas você tem edges muito bons, você tem jogadores excelentes de cornerback, como o Sauce Gardner, tem o Derek Stingley Jr. No safety também tem alguns jogadores com um potencial excelente, como o Kyle Hamilton. Enfim, eu acredito que vale a pena, pelas primeiras vezes, ficar mais atento à defesa do que o ataque nesse draft. Muito bem. Vamos dar seguimento então. Agora, já chegando aí no final dos nossos jogadores de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Myjai Sanders, jogador lá da Cincinnati Bearcats, Luiz Gustavo, cara que participou dessa corrida de Cinderela do time de Cincinnati, dessa temporada absolutamente mágica, e foi um dos grandes destaques junto com o Ahmed Sauce Gardner. É verdade. E sobre a defesa de Cincinnati, né, que nos últimos anos jogou muito bem, a gente fala bastante do Sauce Gardner, do Darian Beavers, né, que foram jogadores importantes para essa defesa, mas a gente não fala muito do Myjai Sanders, que foi um jogador fundamental para o pass rush da equipe, ajudou muito a defesa, também teve um belo desempenho, né, nesse processo de draft, né, teve bons momentos no Senior Bowl, se destacou no Combine também, então acho que não estão falando muito nele, mas se ele cair num estilo de jogo que combina com ele, e a franquia da NFL que escolher ele, conseguir lapidar ele bem, acho que o Myjai Sanders pode se destacar bastante na liga. Eu falei que tinha acabado, mas eu esqueci do Myjai Sanders, cara. É um jogador que eu gosto muito. Eu sou muito fã do Myjai Sanders. Um cara que conseguiu fazer com que Cincinnati chegasse nas semifinais nacionais. Muito mérito para ele. Defesa de Cincinnati e segurou jogos importantes, por exemplo, contra o Notre Dame. E ele, junto com o Sauce Gardner, são um dos jogadores favoritos que eu tenho no draft. Myjai Sanders é um cara que tem muito potencial. Quero ver muito ele na NFL e dando certo. Ele fez o Combine doente, né? Ele estava doente na semana do Combine, talvez isso tenha prejudicado um pouco aí o desempenho dele. Cara, o meu único problema com o Myjai Sanders é ele perde tackle demais, sabe? Acho que ele podia melhorar um pouco nesse aspecto. Não sei se é falta de concentração, se é técnica de tackle, não sei. Mas pra mim ele perde tackle demais. Mas é um jogador interessantíssimo, interessantíssimo. Ele para final de dia 2, que tem muito potencial para ser desenvolvido e se tornar um jogador importante aí pro time que escolher ele. Muito bem. Fechamos então a análise dos 12 jogadores aí que a gente havia separado, uma classe extremamente interessante, se tratando de edge rusher, de pass rusher, defensive ends. Vamos agora fazer uma eleição aqui, top 5, de bate-pronto, sem pensar muito, sem explicar nada. Quem é o top 5 de vocês? O meu top 5 é Aidan Hutchinson, Kayvon Thibodeau, vai ser polêmico, com certeza, mas vai. Aidan Hutchinson, Kayvon Thibodeau, Trevon Walker, Jermaine Johnson e Arnold Ebiketie. Sem George Karlaftis, hein? Sem George Karlaftis e sem David Ojabo, veio pro play o Luiz Gustavo. Brutal. Eu vou de Aidan Hutchinson, Kayvon Thibodeau, Trevon Walker, George Karlaftis e Jermaine Johnson. Por causa que o David Ojabo se machucou, eu tiro ele. Aidan Hutchinson, Kayvon Thibodeau, David Ojabo, Trevon Walker e vou puxar a sardinha para Oklahoma, Nick Bonito. Olha aí, gente. Mais uma opinião polêmica aqui. Pra fechar, eu vou com Aidan Hutchinson, Kayvon Thibodeau, George Karlaftis, Trevon Walker e David Ojabo fechando o meu top 5. Por hoje a gente vai ficando por aqui.
Quero agradecer a presença de vocês, um programa incrível aqui, que foi muito divertido, né, a gente ver essas diferenças de opinião. Quero agradecer também, obviamente, a todo mundo que esteve ouvindo, o próprio Luiz Felipe, que vai tirar um tempinho pra mandar o áudio dele também, não pôde estar presente na gravação, mas mandou aí a opinião dele, a análise dele, e a gente vai entrando na semana do draft oficialmente, com muito conteúdo ainda nesta semana. O College Cast não para. Já tem programas falando sobre offensive lineman, tem programas sobre defensive lineman, tem linebacker, tem bastante coisa bacana ainda pra gente comentar até a quinta-feira. Dito isso, fique agora com The Fighting Gamecocks Lead the Way, fight song da South Carolina Gamecocks. Eles que não lideram muito o caminho das vitórias e nem vão liderar o caminho dos Eds, mas quem sabe na próxima, né? Agora sim, pra todo mundo, uma excelente manhã, tarde, noite, quando você estiver ouvindo isso aqui, e até a próxima. Valeu! We'll be right back.